Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Arquivos da Biblioteca Legiões de Apolo. E hoje quero estar apresentando para vocês o terceiro vídeo da trilogia sobre a história de Francisco José das Chagas, também conhecido por Chaguinhas. Para que vocês compreendam este vídeo que eu quero apresentar agora, seria interessante que vocês assistissem os dois vídeos anteriores que estão aí postados no meu canal. O primeiro deles é sobre o Levante de Santos, onde amotinados, liderados por Francisco José das Chagas, atacam a cidade de Santos, e o segundo vídeo já diz respeito ao processo que foi desencadeado com a captura de Chaguinhas e de Contintiba. Eles são então mandados para São Paulo e são enforcados no Largo da Forca, onde hoje é o bairro da Liberdade. A partir daí que nasce então o mito de Chaguinhas, a lenda do fantasma de Chaguinhas, e ele se torna também santo popular ou santo menor, um santo bastante considerado pela população, mas que não é canonizado pela Igreja Católica Apostólica Romana. O momento mais dramático de toda essa história é quando o condenado, já no patíbulo da forca, é dependurado, e nesse exato momento a corda se arrebenta. Por duas vezes se repetiu esta cena. Numa terceira tentativa, então ele foi morto. O fenômeno da corda ter arrebentado na hora do seu enforcamento foi associado pela população paulista como uma providência divina, ou seja, um perdão dado por Deus ao Chaguinhas. Desta forma, ele passou a ser venerado e amado pelo povo paulista, e hoje em dia ele é considerado como um santo menor da cidade de São Paulo. Não é canonizado pela Igreja Católica, mas é considerado um santo menor, e segundo dizem, faz até milagres. E em cima de toda essa dramática história nasce também a lenda do fantasma de Chaguinhas, que segundo muitos dizem ronda pelos bairros da Liberdade, principalmente nos intermediários da Rua dos Estudantes e da Rua da Glória, onde se aproxima bastante do antigo cemitério dos Aflitos. Para poder elaborar esse documentário com mais profundidade, procurei fontes seguras para citar no meu documentário. Usei a obra do historiador ilustre Hernani da Silva Bruno, História da Tradição da Cidade de São Paulo. A segunda obra consultada foi do historiador Geraldo Cesso Júnior, Retalhos da Velha São Paulo. A terceira obra do ilustre historiador Leonardo Arroio, Igrejas de São Paulo. A quarta obra, História das Histórias de São Paulo, do historiador Raimundo de Menezes. E a quinta obra, Macário e Noite na Taverna, do poeta baironiano Álvares de Azevedo. Baseado nestas 5 obras, montei os 3 documentários para que possa haver mais clareza nessa história e possa dar a dimensão e a importância que ela tem para toda a cidade de São Paulo e para o Brasil e também para o mundo, por que não dizer isso? Escravidão, liberdade, duas palavras distintas que estão interligadas neste lugar. No antigo bairro da Pólvora, em São Paulo de Campos de Piratininga, haviam muitas fazendas e chácaras, e era muito comum a circulação de escravos africanos por aquele bairro. No arquivo anterior, assistimos estarrecidos ao enforcamento em praça pública de 2 soldados amotinados capturados em Santos. Essas são imagens iconográficas da cidade de São Paulo de Campos de Piratininga, pintadas no ano do enforcamento de Chaguinhas, 1821. Foi realmente um dia marcado por um evento terrificante. As horas se arrastaram bem depressa. Os corpos dos 2 enforcados, o Contintiba e o Chaguinhas, ficaram apenas algumas horas no cadafalso de pendurados, e à tardezinha seguiu um cortejo fúnebre tumultuado,
onde um misto de revolta, assombros e devoção fez entoar-se um terço doloroso sobre o dobrar dos sinos das igrejas da cidade de São Paulo de Campos de Piratininga. Seguiram com o cortejo fúnebre em uma procissão para o enterro de Chaguinhas e Contintiba. Seus cadáveres foram transportados em redes de linho por escravos escoltados, descendo ladeira abaixo pela Rua dos Estudantes em direção ao cemitério dos Aflitos. Os escravos africanos que trabalhavam no cemitério, à medida que jogaram terra sobre os cadáveres nas sepulturas, encobertas agora, socavam com as mãos nos pilões, ironicamente recitando um verso muito antigo, registrado naquela época, resgatado pelo historiador ilustre Hernani da Silva Bruno e aqui por mim apresentado. Os coveiros cantavam assim: Ziboca que tanto falou, ziboca que tanto zóio que tanto viu, ziboca que zi comeu, ziboca que zi bebeu, zi corpo que tanto trabalhou, zi perna que tanto andou, zi pé que tanto zi pisou, nesta terra descansou. Esta fúnebre cantiga popular soou ainda mais triste sobre este fatídico episódio, onde os corpos dos soldados, Contintiba e Chaguinhas, envolto em redes de linho, ali foram depositados em cova rasa. Jazia no cemitério dos aflitos, hirtos e desnudos, com seus 4 muros de taipa de pilão. O campanário gemeu, lúgubre, no enterro destes soldados, enforcados, como era de costume no enterro dos próprios escravos. Era uma cantilena popular, lúgubre, que se entoava em versos pelas bocas dos escravos que trabalhavam no cemitério dos aflitos. No final deste enterro sinistro, muitas velas foram acesas pelas almas desses aflitos que ali foram sepultados. Nos subterrâneos do atual bairro da Liberdade, em São Paulo, estão de alguma forma guardadas as boas e também as más recordações de tempos idos da província imperial. Creio que não será necessário citar nada sobre a beleza e o conforto destes lugares nos dias atuais, pois, estando no alcance de todos, bastaria um passeio por lá para desfrutar de boa gastronomia e consumir produtos importados direto do continente asiático, principalmente do Japão. Nos relata o emérito historiador Hernani da Silva Bruno, em sua imortal obra, A História e Tradições da Cidade de São Paulo, de que, antigamente, cultuava-se o hábito de repicar os sinos inúmeras vezes, sempre que alguém morria em alguma paróquia da vila, assim como levar seus mortos em cortejos e sepultamentos que muitas vezes eram acompanhados por cantigas profanas e, dependendo da posição social da família do morto, com grande abundância de cera para as velas que acompanhavam os cortejos fúnebres. Após percorrer os entornos do Largo da Forca e a Capela das Almas da Santa Cruz dos Enforcados,
Desço agora pela Rua dos Estudantes, em direção ao Beco dos Aflitos, fazendo o mesmo percurso que, segundo a história, seguiu-se o enterro em procissão dos dois condenados à morte, o Chaguinhas e o Contintiba, em direção ao antigo cemitério da cidade de São Paulo. Este é um lugar que, propositalmente, foi banido dos livros e completamente apagado da história. Proposto neste documentário, estou aqui no bairro da Liberdade, na Rua dos Aflitos, ou aqui Beco dos Aflitos, também conhecido, né? E vou levar vocês a conhecerem agora a Capela dos Aflitos. Vamos lá? Confesso aqui que estou bastante inseguro ao me dirigir a estas horas da noite até a frente da antiga Capela dos Aflitos. Estou ciente de que piso agora em um solo onde outrora foi um antigo cemitério da província e do império. É um lugar obscuro que nos causa calafrios, onde se enterravam os escravos e os indigentes. Tá? Que se manteve aí essa arquitetura praticamente intacta, né? Durante todo esse tempo aí que São Paulo cresceu e se transformou em metrópole, né? Então olha que interessante, as características da arquitetura da época mesmo, né? Bem legal, né? Vamos pra cá dar uma olhada aqui. Ao lado direito da Capela dos Aflitos, encontrei sobrepostos vários tapumes de madeira, demarcando o espaço de terreno, o que chamou muito a minha atenção, por ser exatamente neste lugar. O que poderia estar por trás desses tapumes? Às 11h45 da noite, em plena porta da capela do cemitério dos Aflitos, um solitário guardião do lugar surge para me dar as boas-vindas. E ouço versos byronianos de Álvares de Azevedo, na voz de um fantasma a indagar-me. Olá, amigo, sente frio também? Certo é que o vento corre bem rijo aí por esse campo, e geada vai na terra como orvalho. Egoísmo foi de certo aqui marcarem lugar para cemitério. Melhor fora, não o pensas assim, derem nos leitos nos muros das igrejas? Lá ao menos, se a cal tem umidez, não sopra o vento, e não roçam na ossada assim gelada entumecidos vermes que a frieza da noite regelou. Não pensas, dizem meu forasteiro, assim? E por que vagas por alta noite aí correndo aos montes? Tomas acaso o ar gelado da noite fria como receita médica? Lendas mal afamadas deste lugar ficaram registradas na literatura produzida em São Paulo antigo, inspirado nesses recantos periféricos. O poeta byroniano Álvares de Azevedo morou neste bairro, com a sua casa ao fundo da várzea do Tamanduateí. Para ir à cidade, ele obrigatoriamente subia a ladeira dos Estudantes, passava pelo cemitério dos Aflitos, alcançava o Largo da Forca e seguia na direção da Faculdade do Largo de São Francisco. Morou na Rua da Glória, em uma propriedade pertencente ao coronel John Rademacher, chamado também de Chácara dos Ingleses. De amigos teve 2 baronianos fervorosos, o poeta Bernardo Guimarães e o poeta Aureliano Lessa.
Por esses ermos, muitas ruínas da primitiva São Paulo arcaica formavam uma paisagem ideal, e o poeta Fagundes Varela escreveu um conto byroniano inédito, inspirado nas ruínas da glória. Escreve Fagundes Varela: longe da cidade, em lugar ermo e agreste, bem difícil era cuidar-se do antigo seminário. O edifício foi se arruinando com o correr dos tempos, de maneira que hoje não é mais do que um resto de demolidas paredes, uma torre erguida entre plantas bravias e um montão de pedras. Também morou nas imediações o poeta da Bahia, Castro Alves, que veio para São Paulo para estudar no Largo de São Francisco. Também possuía residência nas imediações a Musa das Musas, Domitila de Castro, também conhecida como Marquesa de Santos, a amante do imperador D. Pedro I. Foi a Marquesa de Santos que, tempos mais tarde, doou terras para a construção da segunda necrópole em São Paulo, o Cemitério da Consolação, onde tempos depois foram também registrados os primeiros escândalos byronianos relatados por Pires de Almeida. Hoje, nessa tarde bastante fria, com apenas 9 graus de temperatura, no centro da cidade de São Paulo, no Mercadão Municipal. Vim aqui comer um lanche de bacalhau e daqui a pouquinho estarei levando vocês para o roteiro do qual eu propus fazer esse documentário. Estaremos conhecendo o famoso bairro da Liberdade, tá? Então é lá que a gente vai terminar o nosso roteiro de hoje, tá bom? Então por enquanto vou estar me alimentando e em seguida a gente vai estar indo para o bairro da Liberdade, tá bom, pessoal? Então é isso daí por enquanto. Fiz várias incursões à noite pelo centro histórico de São Paulo Antigo, em direção ao bairro da Liberdade, na procura de suas lendas urbanas, em especial pelo rastro do fantasma de Francisco José das Chagas. Passei pela frente do casarão, solar da Marquesa de Santos, atravessei a Praça da Sé, alcancei a Catedral, até a Praça João Mendes e desci pela antiga Rua da Glória. Nestes recantos obscuros à noite, no centro velho de São Paulo, fantasmas e criminosos reais se misturam e os perigos eminentes descritos pela imprensa todos os dias é uma perpétua ameaça à nossa integridade física. Estou em mais uma noite, em frente à Capela dos Aflitos, único monumento arquitetônico que resistiu do antigo cemitério. Os inimigos da nossa bela cidade tentaram apagar de todas as formas possíveis a história deste lugar. Todo o perímetro do antigo cemitério foi transformado em quarteirões e loteados para a construção de prédios de arquitetura moderna e de gosto bastante duvidoso. Mas a capela ali construída a partir de 27 de junho de 1779, consagrada a Nossa Senhora das Almas dos Aflitos, permanece firme, testemunhando um tempo em que o mundo esqueceu. Relatos diversos ao longo da história da cidade de São Paulo misturam-se em diversas narrativas. Ouvem-se gemidos pungentes, choros dolorosos e de lamentações, gritos de desespero e muita aflição. Há relatos dos mais variáveis possíveis, mas todos estão relacionados com a energia deste lugar. Causos mais antigos ilustram aparições de fantasmas, e um em especial, o do famoso soldado Francisco José das Chagas, que, inconformado, atravessa o beco à meia-noite e desaparece na porta da capela. Sensitivos relatam que almas rastejantes puxam pelas pernas dos que por aqui transitam altas horas da escuridão e do silêncio das madrugadas.
pessoal, então eu estou aqui de frente da Capela dos Aflitos, como eu havia proposto, né, a vocês aí, a levar a conhecer o bairro da Liberdade. Esse é um dos pontos mais interessantes do bairro, tá? Talvez o ponto mais antigo, porque é aqui, nos entornos desta capela, que é a Capela dos Aflitos, é que ficava o primeiro cemitério público da cidade, tá bom? O Cemitério dos Aflitos, tá? Olha que interessante, observem aí a arquitetura que se preservou aí no meio de toda esses prédios aí que foram construídos na modernidade. Olha que legal, olha que interessante. Então, pessoal, foi aqui, nesse lugar, que Francisco José das Chagas foi trazido, tá? Para cá o corpo dele após ele ser morto lá em cima no Largo da Forca, né? Então seu corpo inerte, já morto, foi trazido para cá e sepultado aqui nessas imediações. Não se sabe exatamente o local, tá? Mas então foi aqui, exatamente nesse lugar, que foi trazido aí o corpo, né, de Francisco José das Chagas. Vou estar mostrando para vocês também agora onde fica o velário, tá? Vem aqui comigo rapidinho para vocês verem, tá? Consta aí a história, né? Os registros, enfim, o que o povo mesmo diz, né? E o povo sempre tem razão naquilo que fala. Quando o Chaguinhas morreu, né? Quando mataram ele foi executado, foi acendido então algumas velas para a sua alma. E segundo diz a história, né? A lenda aí, né? Os registros, era uma noite de ventania e as velas não se apagaram, tá? Não se apagaram, mesmo com toda aquela ventania, chovendo um pouco, né? Estava numa noite parecida com essa, mesmo assim não apagou as velas. Olha que interessante. Então foi exatamente assim. Vir aqui nesse local umas 7 ou 8 vezes aqui em momentos diferentes, de dia ou de noite, tá? E todas as vezes que eu venho para cá, eu me sinto bem aqui. Esse local aqui, eu me identifico muito com esse local. Tenho um respeito imenso por esse lugar, tá? E quero preservar aqui a memória dos que morreram e foram enterrados aqui, independente de seus delitos, tá? Eu não sou nenhum juiz para julgá-los, tá? E não vim aqui para dar um veredito. Apenas estou fazendo um registro aqui, né, da matéria que eu propus, né, nesse vídeo, tá bom? É considerado aí por muitos, né, como um dos pontos assim mais assim mal assombrados, né, da cidade de São Paulo. E não era para menos, né? Um cemitério, né, antigo, né, onde as almas, segundo dizem aí, vagam, né? Isso é bastante interessante, por quê? Porque isso ilustra aí as literaturas, né, de suspense, terror, né, que nos inspira medo, porque falar da morte nos dá medo, né? Então olha que interessante isso daí também, né? Olha que interessante. E há pouco tempo aí, se não me engano 2018 ou 2019, não me lembro exatamente a data, houve aí então uma empreiteira, né, de imóveis, né, que veio fazer suas construções, suas escavações aqui, né, nesse local. Vou estar mostrando para vocês, que até fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Eles então vieram fazer algumas escavações aqui para edificar um prédio. E o que eles encontraram nessas escavações? Ossadas humanas, ou seja, alguns restos mortais de pessoas foram encontrados aqui, ou seja, ainda haviam aqui vestígios de ossos de pessoas, provando então que aqui era sim o primeiro cemitério público da cidade de São Paulo de Piratininga. Como vocês podem ver aí, ó, no alto aqui, vocês têm aí toda a inscrição identificando o local, né? Olha que interessante, né? Vocês têm aí a data, né? O registro, ainda que precariamente, né? Mas está aí, né? Observe que interessante. Atrás desses tapumes aqui, onde estão as escavações aí, arqueólogos vieram para cá
fazer suas investigações, suas pesquisas e interditar o local para que se pudesse, então, nesse sítio arqueológico, registrar aí, acolher material para poder ter aí um estudo mais aprimorado do que foi encontrado aqui, tá bom? No mês de junho de 2018, após a demolição de um imóvel na rua Galvão Bueno, no bairro da Liberdade, para a ampliação do centro comercial, foram encontrados 9 ossadas com mais de 200 anos ali enterradas. A área fica ao lado direito da antiga capela de Nossa Senhora das Almas dos Aflitos. Uma das ossadas que ali foi encontrado estava com um colar de vidro azul no pescoço, dedicado ao orixá da guerra, Ogum. Já vou estar dando por encerrado aqui esses takes filmados aqui em frente à Capela dos Aflitos, mesmo porque já é 11h45 da noite, tá? E a temperatura aqui em São Paulo caiu bastante, estamos agora aí entre 7 e 8 graus de temperatura, uma noite muito fria, muita garoa, tá? E a gente precisa continuar as nossas filmagens em outros pontos do bairro aí, tá bom? Então é isso daí por enquanto, tá? Vamos lá? No dia seguinte, pela manhã, retornei à Capela dos Aflitos, que fica no bairro da Liberdade, com o objetivo de poder filmar a sua parte interna. Minha visitação na manhã de uma segunda-feira, dia oficial dos mortos desse antigo cemitério, assisti a uma missa dentro dela e em seguida tentei catalogar algumas imagens de santos da tradição popular ali contido nos altares. Nossa Senhora dos Aflitos, São Benedito, Nossa Senhora das Graças, São Miguel Arcanjo, São Judas Tadeu, Sagrado Coração de Jesus, Retábulo de São Sebastião Mártir, Santa Edviges, Santa Rita de Cássia, Santa Filomena, São Pedro de Alcântara, Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora da Rosa Mística, São João Batista, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Santo Expedito, Menino Jesus de Praga, Santa Inhaxica, São Brás, São Jorge, Nossa Senhora da Penha, São Peregrino, Santa Efigênia, São Cosme e Damião, Santo Antônio de Categeró, Santo Onofre. Além de um quadro pintado a óleo representando um personagem bastante incomum que se encontra dentro desta capela, o Santo Popular, de nome Francisco José das Chagas ou Chaguinhas. O espaço sagrado desta capela histórica é muito pequeno e não cabem aqui mais do que 30 pessoas. Agora encontro-me em frente à porta interna da capela, que, segundo a história, dava acesso a uma sala menor, onde, segundo os relatos, Chaguinhas fez suas últimas orações e reflexões antes de ser enforcado. Nesta sala, até os dias atuais, ainda se acendem velas para as almas envoltas em grandes aflições, principalmente para aqueles que estavam à beira da morte. Aqui os devotos e os populares escrevem um bilhete com um pedido de uma causa quase impossível, colocam ali, próximo à porta, e rezam o terço. Fazem alguma oração e antes de sair, dão 3 batidas na porta. Quando resolvi filmar e montar este documentário, pedi ao espírito de Chaguinhas inspiração necessária
para ser o mais fiel possível aos terríveis fatos que traçaram o seu destino na forca. Com respeito e admiração, fiz também aqui minhas orações. Esta pequena capela histórica que resistiu às agruras do tempo e à picaretagem da modernidade e do progressismo, sofreu no ano de 1990 um incêndio parcial, onde as chamas atingiram partes do altar principal e do telhado e ficaram danificados, e as paredes ficaram também chamuscadas. Nos dias atuais está precisando com uma certa urgência de uma boa reforma, desde que, é claro, não se alterem as suas principais características históricas e o seu estilo arquitetônico original, que remonta à província da cidade de São Paulo antiga e o Império do Brasil. Sensitivos que aqui já entraram disseram terem visto almas rondando aflitas em frente a estes altares, na busca de redenção e descanso eterno. Porém, este lugar consagrado, feito de paz e de oração, é de fato um espaço de acolhimento, de silêncio e de redenção, reservado especialmente para estas almas aflitas, para que essas almas, agora perdoadas, descansem em paz e intercedam pelos vivos que aqui também frequentam e rezam dentro deste lugar. Terminei minha visitação turística e de pesquisa histórica satisfeito e acendi 4 velas na Sala das Almas dos Aflitos. Em seguida, atravessei novamente o Beco dos Aflitos e virei à esquerda, subindo a antiga Rua dos Estudantes. Tomei um café expresso em uma das cafeterias modernas que existem nas imediações e, em seguida, retornei à Igreja de Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Versos de um poeta negro de luminoso rastro, João da Cruz e Souza, a litania dos pobres. Os miseráveis, os rotos, são as flores dos esgotos, são espectros implacáveis, os rotos, os miseráveis, são prantos negros de furnas, caladas, mudas, soturnas, são os grandes visionários dos abismos tumultuários. À sombra das sombras mortas, cegos a tatear nas portas, procurando o céu aflitos, e varando o céu de gritos, faróis da noite apagados, por ventos desesperados, inúteis, cansados braços, pedindo amor aos espaços. Mãos inquietas estendidas ao vão deserto das vidas, figuras que o santo ofício condena ao feroz suplício, arcas soltas ao nevoento, dilúvio do esquecimento, perdidas na correnteza das culpas da natureza. Ó pobres, soluços feitos dos pecados imperfeitos, arrancadas amarguras do fundo das sepulturas, imagem dos deletérios, imponderáveis mistérios, bandeiras rotas sem nome das barricadas da fome, bandeiras estraçalhadas das sangrentas barricadas, fantasmas vãos, sibilinos, da caverna dos destinos. Ó pobres, o vosso bando é tremendo, é formidando, ele já marcha crescendo, o vosso bando tremendo, ele marcha por colinas, por montes e por campinas, nos areais e nas serras, em hostes como nas guerras, cerradas legiões estranhas, a subir, descer montanhas, como avalanches terríveis, enchendo plagas incríveis, atravessa já os mares, com aspectos singulares, perde-se além nas distâncias,
na caravana das ânsias, perde-se além na poeira, das esferas na cegueira, vai enchendo o estranho mundo com seu soluçar profundo. Como torres formidadas de torturas miseradas, e de tal forma no imenso mundo ele se torna denso, e de tal forma se arrasta por toda a região mais vasta, e de tal forma o encanto secreto veste-vos tanto, e de tal forma já cresce o bando em que vos parece, ó pobre de ocultas chagas, lá nas mãos longínqua das plagas, parece que em vós há sonho, e o vosso bando é risonho, que através de rotas vestes trazeis delícias celestes, que as vossas bocas de um vinho prelibam todo o carinho, que os vossos olhos sombrio trazem raros amavios, que as vossas almas trevosas vêm cheias de odor de rosas, de torpores, de indolências, e graças e quintessências, que já vos livre de martírios, vêm festonadas de lírios, vêm nimbados de magia, de morna melancolia, que essas flageladas almas reverdeçam como palmas, balanceadas no letargo dos sopros que vêm do largo, radiantes de ilusionismos, segredos, orientalismos, que como as águas dos lagos boiam nelas cisnes vagos, que essas cabeças errantes trazem louros verdejantes, e a languidez fugitiva de alguma esperança viva, que trazeis magos aos peitos, e o vosso bando é de eleitos, que vestes a pompa ardente de velhos sonhos dolentes, que por entre os estertores sois uns belos sonhadores. Entrei na Igreja das Almas ou Capela de Santa Cruz dos Enforcados e imediatamente lembrei que estamos no sagrado tempo da Quaresma. Todas as imagens e obras de artes da igreja estão cobertas por completo com um manto roxo lilás, com exceção as pinturas. A igreja, que por fora apresenta-se pequena e tímida, tem em seu interior um grande espaço intercalando-se em 3 etapas. Temos a entrada, a nave central e o altar-mor. No centro da igreja, bem ao alto sobre o altar, está guardado a cruz original, que ficava antigamente na primitiva capelinha do Largo da Forca. Esta é a cruz mais antiga e de herança histórica. É o símbolo da tradição dos antigos paulistas, que, fiéis à Igreja Católica, forjavam as duras penas, ao trabalho e à fé, esta cidade que leva o nome do apóstolo Paulo e hoje tornou-se uma grande metrópole. Nestes espaços consagrados a Deus, todas as segundas-feiras, como manda a tradição, rezam-se missas para as almas dos mortos e também rezam-se terços e ladainhas, como nos tempos antigos da cidade de São Paulo. Toda esta riquíssima história que está de alguma forma oculta neste bairro central da cidade de São Paulo, chamado de Liberdade, mistura tradição, história, cultura e religião de forma harmônica e resiste às agruras desses tempos sombrios em que estamos vivendo nos dias atuais. Por aqui passaram escravos africanos e deixaram também marcados de alguma forma suas histórias de luta por liberdade, palavra tão cara ainda nos dias atuais.
Poema de François Villon. Tradução: Péricles Eugênio da Silva Ramos. Balada dos Enforcados. Irmãos humanos que depois de nós viveis, não tenhais duro contra nós o coração, porquanto, se de nós, pobres, vos condoeis, Deus vos concederá mais cedo o seu perdão. Aqui nos vedes pendurados, 5, 6. Quanto à carne, por nós demais alimentada, temo-la há muito apodrecida e devorada, e nós, os ossos, cinzas e pó, vamos virar. De nossa desventura ninguém dê risada. Rogai a Deus que a todos queira nos salvar. Chamamo-vos, irmãos, disso não desdenheis. Apesar de a justiça a nossa execução ter ordenado, vós, contudo, conheceis que nem todos possuem juízo firme são. Esculpai-nos que mortos não sabeis. Com o Filho de Maria, a nunca profanada, a sua graça para nós não finde em nada. No inferno não nos venha o raio despenhar, ninguém nos atormente, a vida já acabada. Rogai a Deus que a todos queira nos salvar. A chuva nos lavou, limpou-nos, percebeis? O sol nos ressequiu até a negridão. Pegas, corvos cavaram nossos olhos, eis, tiraram-nos a barba, o bico e repuxão. Em tempo algum tranquilos não contemplareis, para cá, para lá, o vento de virada, o seu latente leva-nos sem dar pousada, mas que o dedal picam-nos pássaros no ar. Não queiras pertencer a esta nossa enfiada, rogai a Deus que a todos queira nos salvar. Príncipe bom Jesus, de universal mandar, guardai-nos, ou o inferno então nos arrecada. Lá nada temos a fazer, nada a pagar. Homens, aqui a zombaria é inadequada. Rogai a Deus que a todos queira nos salvar.